do lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Estou com vontade de pregar, quer ouvir? Então vem comigo. Isaías 55, versículo de número 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso de número 9. O tema dessa mensagem de hoje, se você tem bom costume de anotar a mensagem, coloca aí: quando se vê o invisível, pode-se fazer o impossível. Quando você começa a ver aquilo que é invisível, você está habilitado a viver o impossível. Eu quero declarar que coisas impossíveis vão acontecer na sua vida, vão acontecer nessa casa aqui, vão acontecer na sua família, vão acontecer em tudo que você tocar a sua mão, para que Deus abra os teus olhos hoje, para que você saia daqui vendo o impossível. Isaías 55, verso de número 9, diz assim o texto bíblico: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre uma fé que abre os nossos olhos. Uma fé que desperta na nossa vida e nos faz abrir os nossos olhos. E eu quero meditar sobre esse tema. Quando se vê o invisível, a gente está apto para fazer o impossível. Eu não sei o que para você é impossível. Talvez alguém diga para você: você nunca vai conseguir construir essa casa. Talvez alguém diga para você: o diagnóstico que você tem é o fim. Talvez alguém diga para você: essa pessoa da sua família nunca vai se converter. Talvez alguém já disse para você: você nunca vai concluir a faculdade. Talvez alguém disse para você: você nunca vai alcançar o seu objetivo. Talvez alguém falou para você: olha, você não vai sair desse nível que você está. Agora você é quem vai decidir se você vai viver segundo aquilo que as pessoas falam ao teu respeito, ou você vai decidir declarando: Deus é quem destina a minha vida, Deus é quem dá norte para a minha vida, é Deus quem governa a minha vida. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Talvez você já fez diversos planos, rascunhou, fez seus planos, seus gráficos, sua planilha, planilhou tudo. Eu vou alcançar isso aqui. Pastor, errado? Não, isso é muito saudável. Mas eu quero dizer que nem todos os planos que você coloca em um papel têm aprovação de Deus. Mas você precisa hoje abrir os teus olhos para acessar qual é o pensamento que Deus tem ao meu respeito. A Bíblia diz assim: eis que eu tenho pensamentos a respeito de vós. E o pensamento que eu tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal. Olhe para o seu vizinho e diz assim: o que Deus pensa ao seu respeito é algo bom, não é algo ruim. O que Deus pensa sobre a tua vida, meu irmão, não é aquilo que os teus inimigos estão pensando a respeito da tua vida, não. Os inimigos da minha vida estavam pensando: a gente vai destruir o Júnior, eu vou acabar com o Júnior, ele não vai vencer. Mas escuta, os pensamentos que Deus tem ao meu respeito são mais altos. Talvez você seja alguém muito nobre e tenha pensamentos muito nobres. Sabe, um dia eu estava conversando com um jovenzinho, falou: não, pastor, eu penso isso, eu penso aquilo. Eu falei: caramba, cara, quando eu tinha idade desse menino eu não pensava assim. Escuta, é muito saudável, mas eu quero dizer que a pessoa mais nobre, que tem o pensamento mais alto, não consegue atingir aquilo que Deus pensa ao seu respeito. O que Deus pensa ao seu respeito é muito maior. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: olha, você pode ter pensamentos muito altos, mas o que Deus pensa sobre você é muito melhor. O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus sonha para você é muito maior do que o que você tem sonhado, meu irmão. Quem é que
tem 40 anos? Quem tem vergonha de falar a idade? Então, quem já passou dos 40 há muito tempo, faz um exame de sangue, pelo amor de Deus. Quem viu o último título do Vasco? Você está muito velho mesmo, vai fazer um exame. Vai fazer um exame que há muito tempo que eu não ganho. Escuta. Eu ouvia falar do negócio de uma crise. Quando a pessoa faz 40 anos, a pessoa entra numa crise. Eu falei, isso deve ser frescura. Frescura. Qual a diferença? 39, casa dos 30 para 40. Frescura. Fiz 40 anos. Contaminado pela frescura. Comecei a pensar, caramba, eu fiz 40 anos. Eu não tenho uma casa própria. O carro que eu ando financiado. Eu não tenho nada. Aí eu comecei a questionar. Eu falei, eu só tenho um violão. Aí eu lembrei, nem é meu, é da igreja. Eu falei, cara, nenhum violão eu tenho. E eu comecei a pensar. Os pensamentos que eu tinha a meu respeito eram, sou uma falência. Cheguei nos 40, não construí nada. Cheguei aqui, o que eu tenho? Não tenho nada. Gastei meus dias todos, não construí nada. Escuta, meus pensamentos. Mas a Bíblia diz assim, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, Júnior. Os meus pensamentos, Júnior, são muito mais altos do que os teus. Escuta, eu não sei se você está vivendo um tempo de crise, como eu já vivi. Eu não sei se você está vivendo um tempo de questionamentos, como eu já me questionei várias vezes. Mas eu quero dizer para você que Deus pensa ao seu respeito. Deus tem uma ideia sobre você. Esse texto, quando fala de pensamentos, fala de ideias de Deus. Deus, quando formou você, Gabriel, Deus formou você com uma ideia. Deus, quando te formou, Cristiano, te formou com uma ideia. E parece que as cristianas estão se multiplicando na igreja. Vamos fazer gabinete. Eu falei, com quem, Cristiane? É com a Cristiane. Eu falei, outra? Cristiane está aqui hoje. Cristiane ali. Cristiane 01. Tinha Cristiane de manhã também. Eu falei, meu Deus, não tem nenhum Júnior, irmão. O Júnior vai vir o Júnior em nome de Jesus. Vocês são maravilhosos. Não, o Nilson é raridade. O Nilson é assim, acontece de 70 em 70 anos, nasce um Nilson. É raro. Pastor, o que o senhor quer falar com a gente? Ou o que Deus quer falar com a gente? Quando a Cristiane nasceu, quando o Gabriel nasceu, quando o Nilson nasceu, Deus tinha planos ao meu respeito. Deus tinha sonhos ao teu respeito. Você não é um erro, uma falha. Você não é fruto de algo indesejado. Não, você é uma ideia de Deus. E eu não consigo me relacionar com Deus pensando que Deus tem uma ideia errada. Eu não consigo me relacionar com Deus imaginando um Deus que erra. Não consigo. Se eu sou uma ideia de Deus e a tua vida é uma ideia de Deus, Deus me fez e Deus te fez porque Ele tem um propósito e um plano muito específico na sua vida. Um dia alguém foi entrevistar uma senhora. Essa senhora perdeu as vistas dela. Ela não enxergava mais. E aí uma pessoa entrevistando ela falou assim, como é? Uma senhora que já tinha uma carreira, perder as vistas e hoje não enxergar mais. Aquela mulher fez um silêncio. E aquele homem que estava entrevistando ela ficou na expectativa. E ela falou assim, pior do que perder as vistas é ter ela e não enxergar nada. Escuta, talvez tenha gente que esteja me ouvindo hoje. Você não é cego. Você tem as duas vistas perfeitas, mas a sua visão está embaçada em relação ao que Deus tem para fazer na sua vida.
A pior coisa do que a gente não ter a nossa vista física, a nossa visão física, é a gente não ter a visão do coração, que eu quero chamar isso de uma visão do plano que Deus tem para a sua vida, meu irmão. E eu quero dizer que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. E eu queria que você anotasse aí, se você não acha que não realizará o chamado de Deus para a sua vida, talvez você esteja desencorajado. Talvez eu esteja falando para uma única pessoa que entrou aqui hoje desencorajado, dizendo assim: eu acho que o chamado de Deus na minha vida passou. Eu acho que Deus não tem nada para fazer na minha vida. Eu acho que Deus planejou bem a tua, pastor, mas a minha está um caos. Eu quero dizer, Deus quer hoje mudar a tua visão, querido. Porque você não é um erro, você não é uma falha, você, sabe, não é uma aberração da natureza, não. Você é filho amado de Deus. Você está entendendo isso hoje? Segundo lugar, eu quero dizer para você, a vista é a função, sabe, física que você tem, mas a visão é a função do teu coração. O grande problema que a gente tem de estar desencorajado hoje é porque a gente está andando por vista. E eu andei lendo na Bíblia que diz que nós, Marcos, não somos daqueles que andam por vista, mas nós somos daqueles que andam pela fé. Eu e você não podemos andar por aquilo que vemos, mas temos que andar por aquilo que cremos, Filipe. Pastor, por que tem tanta gente desencorajada? Porque ela anda segundo aquilo que ela está enxergando. Se eu andar por aquilo que eu estou enxergando, eu paro de pastorear hoje. Se eu andar segundo aquilo que os meus olhos estão me mostrando, eu vou entrar em depressão, vou precisar tomar remédio controlado. Mas escuta, um dia eu tomei uma decisão. Eu não vou andar pelo que eu vejo, eu vou andar pelo aquilo que é pensamento de Deus ao meu respeito. Eu decidi: Deus, qual é a ideia que o Senhor tem a meu respeito? O que o Senhor pensa sobre o Júnior? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? Aos homens que estão aqui, quantas vezes a gente se aflige, dizendo: cara, como é que vai ser? Porque depois que a gente passa dos 60, a força já não é mais a mesma. Ah, pastor, mas eu estou me exercitando, estou me alimentando bem. Parabéns, continue assim. Mas escuta, naturalmente, a porta de oportunidade vai se fechando. O mercado de trabalho vai se fechando. E a gente fica preocupado: e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser previdência? Como é que vai ser aposentadoria? A gente tem, não vou nem falar de governo, que não vem ao caso a gente falar disso aqui. A gente não tem esperança. Para conversar sobre política com alguém. Já parou? Me faz mal. Porque a gente olha e fala: cara, não tem solução. Uma debandada de gente indo embora do país. Tem um monte de gente indo embora do Rio de Janeiro, falando: cara, é um lugar maravilhoso, mas está um caos isso aqui. E tem gente que já me arguiu falando assim: como é que tu mora lá? Como é que tu vive lá? Teve gente que falou assim: tu não vive, tu sobrevive. Se eu for andar por aquilo que está à minha vista, irmão, ou eu vou surtar, eu vou entrar numa caverna tão grande. Eu quero dizer para você: vista é a função dos teus olhos naturais. Visão é aquilo que Deus quer te dar, que vai inflamar o teu coração. Um dia um jovem chamado Jim, o Jim, ele tinha um sonho. Ele queria ser famoso, queria ser rico, queria ser conhecido. Tem alguém que quer ser famoso, rico, conhecido? Levanta a mão aí. Ninguém tem coragem. Escuta, o Jim queria ser famoso, rico, conhecido, queria ter uma grana, queria ter uma boa casa na Barra, com piscina, sauna, área gourmet, uns 5 suítes, uma suíte master com hidromassagem, um condomínio nobre.
Agora você recebe, né? Escuta, o Jim queria isso. E tinha um homem que ele olhava para ele, era o Sr. Smith. E o Sr. Smith era um exemplo para ele de um cara de sucesso. O Sr. Smith era famoso, bem sucedido financeiramente, um grande empresário. E um dia o Jim estava passeando num lago muito, que não era muito frequentado. E para surpresa dele, Alex, sabe quem ele vê pescando? O Sr. Smith, com a sua varinha, Cristiane, estava lá pescando. E o Jim pensou, é a minha oportunidade. E ele foi cautelosamente se aproximando. E quando chegou perto do Sr. Smith, ele falou: Sr. Smith, o senhor me permite pescar com o senhor? Aquele homem olha para aquele jovem, para um momento, e com muita calma diz assim: pois não, pode sentar do meu lado. Aquele jovem sentou, e ele ficou ansioso para fazer a pergunta, e ele foi direto ao ponto. Ele virou para o Sr. Smith e falou assim: como é que eu faço para ser famoso? O Sr. Smith se levantou e disse assim: fique em pé. O jovem ficou em pé. Quando ele ficou em pé, o homem pegou ele e jogou ele dentro do rio. E quando jogou ele dentro do rio, arrancou ele do rio pelos cabelos. Quando ele estava querendo entender o que estava acontecendo, o Sr. Smith de novo afunda ele. Isso por várias vezes: afunda, tira da água, afunda, tira da água, arranca ele pelo cabelo. Só que tem uma hora que ele afunda tão forte, e aquele jovem estava querendo buscar o ar. Aquele homem tira, e quando ele sai na beira do rio, querendo puxar o ar, ele deixa esse moço recobrar as forças dele, e diz assim: eu vou te responder agora. Lembra do último esforço que você fez para puxar a respiração? Se você tiver essa mesma vontade que você teve de respirar, para você alcançar os teus objetivos, você vai alcançar. Pastor, o que isso quer dizer para mim e para você? Escuta, o mundo todo dia está querendo sufocar a minha fé e a sua. O mundo todo dia está querendo dizer: você não vai conseguir, você não vai adiante, você não vai ser curado, não vai acontecer nada na sua família, você vai ser uma desgraça, você vai ser um insucesso, você vai ser um fracasso, você vai ser sinônimo de derrota, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E vão afundando, afundando. Mas escuta, enquanto você conseguir respirar de fé e levantar os olhos e dizer: as minhas vistas estão me mostrando tudo isso, mas a minha fé diz que eu vou chegar lá. A minha fé diz que eu vou alcançar aquele lugar. A minha fé diz que eu vou alcançar esse objetivo. Você está entendendo que Deus está comunicando comigo e com você, meu irmão? Terceiro lugar, olhos que enxergam são todos os que estão aqui, mas olhos que têm uma visão são raros. Enxergar, qualquer um enxerga, que não tenha deficiência na vista, mas ter uma visão do que Deus tem são poucos. E eu desejo que você saia daqui com uma visão de Deus, com uma ideia muito estabelecida. Deus pensa isso ao meu respeito. Pastor, o senhor não tem mais crise? Acho que eu vivia quando cheguei 40, não. E esse ano estou apontando 5.0, a melhor versão. Escuta, 10 anos passou, o que mudou? Mudou tudo aqui. Eu sei qual é a ideia que Deus tem ao meu respeito. Eu sei para que Ele me criou. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei o porquê que Ele me salvou. Eu sei o porquê que eu tenho a família que eu tenho hoje. Eu sei o porquê que eu vim morar em Realengo hoje. Eu não sou mais alguém que está procurando seu destino. Eu sei o que Deus pensa ao meu respeito. Hoje pela manhã, quando acabou a aula, parece que Deus decidiu falar uns negócios comigo. Falou assim: tua pregação está valendo a pena. Viu esse aqui? Falei: sim, senhor. Continua pregando. A ideia que eu tenho sobre você continua de pé. Então não desista da ideia que eu te dei. E eu estou pregando. Eu sei que tem poucas pessoas aqui que me ouvem, mas quem me ouve, quem tem ouvido a mensagem que está saindo desse altar,
quem tem ouvido o meu ensino através das escolas, quem tem ouvido o meu discipulado através de estar junto, através de partilhar o pão, através de tomar um café junto. Escuta, eu sei que aquilo que Deus tem me dado tem transferido mensagem para alguns. Eu queria que fossem todos, mas é muita imaturidade e inocência minha achar que todo mundo, porque Jesus pregou para uma multidão e teve gente que estava perto dele e abandonou ele na hora que não era para abandonar. Por que não vão me abandonar? E nessa manhã Deus falou assim: continua, porque pelo menos um está ouvindo. Você viu o que essa pessoa falou? Eu falei: sim, Senhor. E meu irmão, eu me enchi de gás, eu não vou mais parar. Não tem aquela canção, eu não vou parar, eu gastarei a minha vida aos teus pés. Eu estou nessa canção aí e não paro. Eu não vou parar, eu vou gastar a minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho claro hoje a visão que Deus tem para a minha vida. Terceiro ou quarto lugar, já me perdi. A tua visão física, ela te habilita para ver as coisas como elas são. Como assim, pastor? A tua visão física te habilita para ver o diagnóstico que o médico te deu. A tua visão física te habilita para você ver a sua conta bancária. A tua visão física te habilita para ver como é a casa que você mora. A tua visão física te habilita para ver a tua carreira profissional atual hoje. A tua visão física te habilita. A minha visão física me mostra esse teto horrível aqui que eu detesto ele. A minha visão física me mostra as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Mas não para por aí, sabe por quê? Porque a visão do coração me capacita para ver as coisas como elas devem ser. Eu quero dizer para você, os teus olhos te mostram hoje, mas a visão do coração te mostra o que Deus tem para a tua vida. Sai daqui hoje, meu irmão, com a visão daquilo que Deus tem a teu respeito, em nome de Jesus. Pastor, mostra isso para mim na Bíblia. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 11. Você está comigo aí, sim ou não? Então vamos, que eu estou com vontade de pregar. Gênesis capítulo 11, versículo de número 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão se chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Versículo 30. Sarai era e não tinha. Escuta, o Abraão casa com uma mulher que, dentro daquele contexto de vida que eles viviam naquela época, uma mulher que não gerava, era uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que não gera filhos hoje, ela é amaldiçoada? Não, pastor. Mas pega uma pessoa que não pode gerar. Qual o seu sonho? Eu queria ter um filho. Primeiro gabinete que a gente fez, cadê a Priscila? Primeiro gabinete que a gente fez com ela, contou a história dela. O pastor vem de lá do mundo e fazia isso, aquilo e tal. E aí, quando chegou no assunto, eu já tive várias gravidezes e nunca consegui segurar filho nenhum. Aí a Cristiane, cheia do Espírito Santo, foi lá, pegou o óleo, já tacou-lhe a mão na barriga dela e falou: você vai gerar, você vai ter um filho. Tá aí o Nathaniel aí, que a Raquel chama ele de Rotoniel. Entramos no carro, ela falou: o Rotoniel, pai. Eu falei: quem, minha filha? Rotoniel. Eu falei: continua. Escuta, ela queria gerar, mas não podia. Talvez você está aqui, você não quer gerar um filho no teu ventre, você quer gerar a tua família aos pés de Jesus. Você quer gerar uma casa abençoada. Você quer gerar uma mesa e a tua família ao redor da mesa, celebrando uma simples refeição, mas com singeleza de coração e alegria de estar junto. Pastor, eu olho para minha família hoje, está todo mundo destruído. Eu olho para minha casa hoje, está tudo dividido. Eu olho para minha casa hoje, sabe, não tem alegria, não tem paz. Então eu quero declarar para você, você vai viver por aquilo que Deus mostra e o pensamento que Ele tem ao teu respeito. Que você saia daqui hoje para viver a ideia que Deus tem sobre você. Abraão casa com a mulher e a mulher é estéril. Vamos lá para Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma. Olhe para o seu vizinho e diz assim: seja você uma bênção, irmão.
Fala para o outro aí para ele não ficar com ciúme. Fala assim: seja uma benção. Não atrasa o lado de ninguém não, por favor. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias. Opa, olhe para mim aqui. Deus estava falando isso para quem? Para quem? E a mulher dele? Diz que Deus, tá bom, o Senhor quer que aconteça tudo isso, mas a minha mulher não pode gerar filho. Escuta, ele pega a mochilinha dele e sai. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer viver o impossível de Deus? Escuta, pega a tua mochila e sai. Comece a ter ações segundo aquilo que é a ideia que Deus pensa ao teu respeito. Deus estava falando ao respeito de Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, a tua descendência vai ser numerosa. Mas ele estava casado com uma mulher que não podia gerar, mas ainda assim ele pega a mochila, pega a mulher e vai obedecendo a ordem de Deus. Agora vamos lá, capítulo 15, você pode ir comigo? Gênesis capítulo 15, você está aí comigo? Amém ou não? Amém. Se você falar um amém bem alto, o irmão que está do seu lado pode ser tocado por Deus e pagar o lanche hoje. O amém até melhorou agora, né? E o gordinho sou eu, né? Tá bom. Gênesis capítulo 15, verso de número 1 diz assim: depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, pega a mulher dele, estéril. Quando chega a Gênesis capítulo 12, Deus fala assim: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar, a tua descendência vai ser numerosa, seja você uma bênção. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Ele começa a jornada dele. Só que quando chega no capítulo 15, olha o que diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não. Olhe para o seu irmão, diz assim: para de ter medo, irmão. Escuta, o opositor da fé é o medo. Uma estratégia, uma arma que Satanás usa para parar a tua fé chama-se medo. Medo. Pastor, então quer dizer que a gente não vai ter medo? Não. O medo na dose certa é bom, traz cautela. Mas tem um medo que Satanás usa para paralisar a nossa vida. Pega uma criança sem medo de nada. Já viu? Eu já vi, tá? A Andressa está ali apontando para a querida ali, ó. A carinha da santinha. Escuta, pega uma criança sem medo. É muito perigoso. Agora pega uma criança medrosa. Vem, não, tenho medo. A Raquel era muito medrosa. Agora que ela está começando a perder o medo. Escuta, Satanás usa uma arma chamada medo para parar e barrar a sua fé. Você está num ambiente assim como esse, a gente está adorando a Deus, recebendo uma palavra, lendo a palavra de Deus, com irmãos que estão do nosso lado direito e esquerdo orando por nós. Mas quando a gente sai daqui, tem um gigante querendo dizer assim: eu vou destruir. Você orou lá na igreja? Mas eu vou acabar. Vou acabar com isso aí. Você não vai conseguir. Você não vai avançar. E é nessa hora que a gente vence o medo, sabe com o quê? A Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Deus te ama. Deus te ama, está contigo. Você pode fazer um carinho em quem está do seu lado aí, bota a mão no ombro aí e faz assim: Deus ama você e está contigo, meu irmão. Fica firme. Escuta, Abraão estava com medo e Deus fala assim: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo. Teu galardão será sobre modo grande. A resposta de Abraão, a voz de Deus é: Senhor, que me haverás de dar se eu continuo? Escuta, eu tenho certeza que tem gente que está aqui
que você está pensando consigo mesmo. Tá bom, pastor, isso tudo é muito bonito, mas é porque tu não conhece a minha história. É porque tu não ouviu o que o médico disse para mim na consulta. É porque a consulta que eu fiz, eu não tenho valor para fazer isso ou aquilo. Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Escuta, a mesma resposta de Abraão. Às vezes tem gente que está aqui dentro dando: Senhor, como é que vai acontecer isso se eu continuo sem ter filho? Se eu continuo andando por aquilo que eu estou vendo? Irmão, para de andar por aquilo que você está vendo. Começa a andar por aquilo que é visão de Deus para você. Olha o que diz o texto, versículo 3. Abraão continua e diz assim: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4, você está comigo? Isso respondeu logo o Senhor. Eu acho muito interessante isso aqui. Eu fiz questão de grifar aqui na minha Bíblia, porque tem orações que Deus responde depois. Mas pensa você falar, Regina, agora. Fala: Deus, mas isso aqui. E Deus respondeu logo. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Sabe por que Deus respondeu logo? Porque Deus estava revelando a ideia que Ele tinha para Abraão. Será que você está com ouvidos atentos hoje para ouvir a ideia que Deus tem sobre você? Talvez a ideia que Deus esteja falando sobre a sua vida seja algo para você hoje absurdo. Quando Deus começou a comunicar a ideia que Ele tinha sobre mim, eu falei: caramba, essa profeta aí está errada. Eu estava na igreja que meu pai pastoreava. Entra uma mulher, fala tudo que eu estava vivendo no culto. Eu estava chorando aquele dia. A mulher entrou, não estava no culto. Ela falou: eu estava passando do outro lado da rua, eu ouvi isso. Falei: cara, tudo que eu ouvi, só eu ouvi, ninguém mais ouviu no culto. Ela falou: eu entrei aqui para te dar um recado. Você vai sair de trás do violão e eu vejo você atrás do púlpito. Eu falei: muita loucura. Sabia 2 versículos da Bíblia, irmão? Escuta, Deus estava começando a comunicar: é isso que eu tenho para você, Júnior. Mas eu ainda não conseguia entender. Tem gente que está aqui, que é crente já há tempos, que eu já falei: olha, Deus vai fazer isso na sua vida. Amém, pastor? Sabe aquele risinho assim de... tá bom, pastor, amém. Porque você não acredita. Sabe aquele risinho da Sara atrás da porta? Tem gente que enquanto eu estou pregando, você está me ouvindo e dentro de você está rindo. Será que isso vai acontecer comigo? Escuta, Deus começa a comunicar, mas a obra de Deus tem um processo, tem um tempo, começa lá no início, e a gente vai passando pelos processos de Deus. E no processo de Deus na minha vida, Ele precisou amassar o Júnior, Ele precisou dar uma limada, Ele precisou tirar algumas coisas da vida do Júnior. Talvez você também, para ter uma visão clara daquilo que Deus tem para você, Ele vai precisar arrancar algumas coisas da sua vida. Deus precisou arrancar os amigos que estavam do meu lado, porque esses amigos não eram maus, mas eles impediam de eu ter a visão clara do que Deus tinha, da ideia que Deus tinha ao meu respeito. Talvez algumas coisas Deus vai precisar, não, isso aqui tem que tira isso da sua vida. Sabe por quê? Porque está atrapalhando a visão que eu tenho, o plano que eu tenho sobre a tua vida. Xane no outro dia sonhou, falou assim: amor, tive um sonho estranho contigo. Eu falei: pelo amor de Deus, dormiu de barriga cheia, irmão. Ela falou: eu via você andando de novo com aqueles teus amigos da antiga, e você achava tudo normal. Eu falei: dormiu de barriga cheia mesmo. Escuta, sabe por quê? Porque ela sabia o Júnior que ela começou a namorar e com quem andava. Eu quero dizer para você,
Deus quer te dar uma visão clara do que Ele tem, a ideia que Ele pensa ao teu respeito. Mas tem coisa que tem que sair da sua vida. Tem coisa que Deus vai tirar da sua vida. Não vou repetir, eu quero assim ser um profeta agora falando. Tem coisa que Deus vai tirar da sua vida. Tem coisa que para a visão de Deus se estabelecer tem que sair. E algumas coisas para sair vai doer. Algumas coisas para sair a gente vai sentir dor. A gente vai dizer, não, mas eu não quero. Não, me deixa com isso, Deus. E Deus só está falando assim, olha, eu quero, eu estou te entregando algo muito maior. Mas a gente, sabe, vou comparar. Deus quer te dar um carro zero. Pensa no teu carro zero. Eu tenho a minha ideia de carro zero, que pode não ser a sua. Mas você está lá com o seu... Eu não vou falar Fusca não, porque tem os amantes aqui. Um carro muito ruim, muito velho, assoalho podre. Acaba o culto, os irmãos têm que empurrar para pegar um cadete. Aquilo era um projeto de carro. Me fez feliz 6 meses e os outros 6 meses, irmão, eu esqueci toda a alegria que eu tive com aquele carro. Tentei botar fogo nele, tentei fazer de tudo. Deus estava querendo me dar o carro que eu sonho. Mas eu falava, não, mas eu vou ficar com esse cadete aqui. Ele me dá tanta dor de cabeça, mas eu não posso me afastar dele. Escuta, Deus quer te dar algo muito maior. Mas o problema é que a gente está agarrado, apegado àquilo que impede a visão de Deus se estabelecer na nossa vida. Tinha gente que estava junto comigo que Deus precisou afastar. Não eram maus, mas precisou afastar porque ele precisava tratar com o Júnior. Tem coisa que Deus vai remover da sua vida porque Ele quer te entregar algo muito precioso. Eu posso ouvir um amém aí? Capítulo 17 do livro de Gênesis. Você ainda está comigo aí? Então vamos. Versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de quantos anos? 99, apareceu o Senhor. Deus aparece para o Abraão, um jovenzinho de 75 anos, e diz assim: eu vou fazer isso na sua vida. Você vai ser pai de uma nação. Eu vou abençoar quem te abençoar. Quem te amaldiçoar está lascado comigo, Abraão. Seja você uma bênção. Abraão pega a mochila dele, 75 anos, o jovenzinho parte. E começa a jornada. Irmão, 75, 80, 85, 90, 95 anos. Quando ele faz 99 anos, Deus se manifesta para ele. Pastor, e esse tempo todo Deus já estava tratando. Tem gente que está me ouvindo aqui, Deus já falou com você faz tempo. Tem coisas que já eram para ter acontecido, ainda não aconteceram porque você ainda não permitiu Deus tirar aquilo que precisa ser tirado da sua vida. Eu quero dizer para você, não atrase o propósito que Deus tem para você. Quando Abraão fez 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei o quê? Escuta, Deus está falando de novo a mesma coisa com ele. Só que dessa vez, versículo 3: prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Verso 5: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Escuta, Deus quer mudar a sua visão e Deus quer mudar a sua identidade. Eu vou repetir: Deus quer mudar a sua visão e Deus quer mudar a sua identidade. Eu era o medroso, agora eu sou o corajoso. Eu era aquele que retrocedia, agora eu sou aquele que avança. Eu era um mentiroso, agora eu sou aquele que anda na verdade.
Eu era aquela pessoa triste, agora eu sou a pessoa alegre. Eu era o doente, agora eu sou saudável. Eu era aquela pessoa rejeitada, agora eu me sinto amado. Você está entendendo? Deus está mudando a sua identidade. Deus quer mudar melhor a sua identidade. Versículo de número 7, olha o que diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, possessão perpétua, serei o seu Deus. Versículo de número, dá um pulo aqui, deixa eu só achar. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão, agora ele não fala mais Abrão. Disse também Deus a Abraão: a mulher, a Sarai, tua mulher, já não se chamarás Sarai, porém, escuta, Deus muda o nome do Abraão, agora Deus muda o nome da Sara. Deus quer mudar casamentos aqui. Deus quer mudar relacionamentos aqui. E o texto continua e diz assim: abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela tornará nações, reis de povos procederão dela. Versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e fez o quê? E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus. Escuta, cara, passou um tempão e o Abraão ainda estava: eu já tenho 99, minha mulher 90. O Senhor vai fazer isso? Talvez tenha gente que esteja colocando as suas impossibilidades. Escuta, o Deus que a gente serve é um Deus de milagre, Deus de promessa, que faz caminho no deserto, que faz luz na escuridão. Esse é quem é o Deus a quem servimos nesse lugar. Último lugar, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. 2 Coríntios, capítulo 4, eu encerro aqui a mensagem. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu criei, por isso eu falei, eu cheguei até aqui. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar falando. Eu e a Cristiane estamos crendo, e por isso a gente está falando. E a gente chegou até aqui por causa daquilo que a gente acredita. Não é por causa de nós, não é por causa da força do nosso braço, não é pelas nossas capacitações naturais. Não, é porque Ele tem nos sustentado, é porque Ele tem feito, e Ele vai continuar fazendo. E porque eu creio nele, eu continuo declarando. E se você crê nele, declare também que hoje Deus está te dando uma visão, manifestando a ideia que Ele tem ao teu respeito. Sai daqui e viva o que Deus pensa sobre você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você.